Fala galera, bem-vindo ao canal JavaScript Drops. Meu nome é Ben-Hur e a gente está seguindo uma série falando sobre arrays. A gente já falou sobre filter, map, a gente falou sobre for each e estrutura de repetição no último vídeo. E hoje quero falar sobre três métodos. Eles são bem simples, então cabe todos num vídeo só. A gente vai falar sobre sum, every e find. Cada um segue uma estrutura diferente. Todos eles têm o mesmo tipo de callback que a gente passa para dentro. Cada um tem uma função diferente. Quando a gente fala de sum, a gente vai procurar se dentro do seu array algum elemento bate com as condições que você passa. Ele retorna true ou false, então ele retorna um booleano. Quando se fala de every, todos os elementos têm que bater com a condição que você passa. E quando a gente vai falar de find, a gente vai procurar o primeiro elemento bata com a condição. Então, vamos começar falando sobre sum. Quando se fala de sum, você tem um callback, passa o elemento, o valor do próprio array. Você recebe o índice, você recebe o array mesmo. Normalmente a gente trabalha só com esse primeiro elemento. Ele é a assinatura de quase todos os métodos de array que a gente já trabalhou antes. Então, vamos trabalhar com essa tabela de usuários aqui. E vamos começar com sum. A gente quer saber, por exemplo, tem dentro desse grupo de usuários, nós temos algum que seja maior de 18 anos. Vamos criar uma constante aqui. Maioridade é uma constante, for 18 ou mais, é maior de idade. E vamos colocar nas condições. Então, se algum dos elementos, o sum vai procurar se algum elemento bate aquela condição. Então, nós temos nosso users, sum, e aqui a gente vai passar nosso user, nosso usuário, que é o nosso callback. A gente quer saber se user.idade maior ou igual a maioridade. Essa é a condição que a gente está passando. Se algum deles baterem, ele vai retornar true. Então, esse elemento aqui, ele vai procurar o primeiro item que bata a condição e vai retornar true. E, sim, nós sabemos que tem maior de idade. Vamos supor que esses dois elementos aqui estão fora do array. Então, vou comentar, vou rodar de novo. E a gente espera que não tenha maior de idade nesse grupo. Então, é isso aí. Sum, ele vai procurar o primeiro elemento que bate com a condição e vai te retornar um booleano. Isso parece um pouquinho com o find, a gente vai chegar lá. Então, sum, se você quer ter um array que você quer descobrir se algum elemento bate aquela condição, só isso é importante, usa sum aqui. Dá para fazer com for ou uma estrutura de while, dá para fazer também, mas aqui é mais simplificado. Você tem essa condição e ele retorna para você o true. Vamos falar agora sobre every. Ele é bem parecido com o sum, ele tem a mesma premissa de retornar true ou false. A assinatura dele é igual, esse método, mas ele só vai retornar true se você bater todas as condições. É bem útil se você quer saber se todos os elementos têm uma condição específica. Ou você está falando de algum grupo de viagem, você espera que todos sejam maior de idade. Então a gente vai rodar o método, não o mesmo método, a gente vai rodar every, mas com a mesma condição. E todos precisam ser maior de idade. Então every quer dizer que ele vai em cada elemento e vai bater essa condição que a gente passou. Não todos não são maior de idade. Mas se a gente alterar esse aqui para 25 e 26, a gente espera que esse resultado tenha mudado. Sim, todos são maior de idade. Então é isso aí, a gente passa a condição e ele retorna se todos têm a mesma condição ou não. Vamos falar sobre find agora. Find tem a mesma assinatura. Recebe um callback, que retorna um valor, o índice do array e o array. A gente sempre vai focar muito mais nisso aqui. Vamos usar esse find aqui e vamos encontrar o primeiro usuário que esteja ativo. Interessante do find, ele não vai retornar um método true, vai retornar sempre o primeiro elemento que ele encontra. Então, se você quer saber alguma coisa relacionada ao último, você passa uma condição, se ativo, ele vai retornar o primeiro elemento. Geralmente eu coloco found, encontrado, e depois a gente pode fazer um teste com ele. Ativo já é uma condição booleana, então eu vou retornar ela aqui. Espera que ele retorne o segundo usuário, é o primeiro ativo da lista. Fato interessante sobre found, ou ele vai te retornar o primeiro objeto aqui, ou ele vai te retornar undefined. Se ele não encontrar nada, ele vai retornar undefined. Sempre quando usar find, você precisa testar isso antes. Se found, se eu tenho alguma coisa, encontrei. E se não encontrei. Sempre testa antes para você evitar a dor de cabeça. Pode ser que não tenha batido nenhuma das condições que você quis. Porque ele vai retornar, ou ele vai retornar um objeto do seu array, ou ele vai retornar undefined. Vamos rodar isso aqui. Então ele encontrou, vamos mudar um pouquinho aqui
Vamos supor que eu estou procurando alguém que chama José. Vamos rodar isso aqui. Não encontrei. Vamos supor que eu não fiz o teste. Eu não estou olhando para o teste que eu fiz. Por que é importante testar se você encontrou ou não? Quando você rodar isso aqui, ele vai dar undefined. E se, por exemplo, eu tentar acessar aqui o nome, o JavaScript vai me deixar fazer isso. O TypeScript não vai me deixar. Ele vai mandar eu colocar uma correção aqui se existe ou não found. Mas no JavaScript ele é menos amarrado nesse sentido. Então isso aqui provavelmente vai me estourar um erro. Por quê? Found é undefined. Ele tentou encontrar o nome. Então por isso a importância de você testar. Ou se você não quiser testar, pelo menos coloca uma correção assim. Found existir, ele vai procurar o nome. Senão ele vai retornar undefined. E aí você não estoura. Você está protegendo o seu código. Importante. Então, sempre que usar find, toma cuidado com found. Sempre teste ele antes. Ou pelo menos teste ele dessa maneira quando for tentar acessar uma propriedade dele. Vamos para um bônus aqui, você pode procurar também find index. O que o find index faz? Ele tem a mesma estrutura, find também, mas ele vai te retornar um index daquele objeto, para você poder acessar. Então, deixa eu apagar isso aqui. E ele sempre vai te retornar um índice aqui. Caso a gente espera que o índice seja 3, é o quarto elemento aqui do array, começando com 0, vai até 3. Então, vamos rodar isso aqui. Perfeito. Se eu quiser acessar aquele objeto, eu vou fazer, ele vai me retornar aquele índice, então eu posso acessar aquela. Então é útil se você quiser fazer alguma alteração direta naquele elemento, por exemplo, ponto nome igual a Carlos 2. Vamos rodar isso aqui. Então você consegue alterar diretamente aquele objeto. É muito útil nesse sentido. Então você sempre vai retornar um índice. Agora o que acontece quando você não encontra esse índice? Vamos procurar aqui, José. Então, o que acontece quando ele não encontra? A gente sabe que a gente não tem nenhum José aqui no meio. Seu índice ele sempre vai ser um número. Então, se você rodar isso aqui sem ele, ele vai te retornar -1. -1 continua sendo número, mas se você tentar acessar o array com -1, ele vai te retornar undefined. Usar users e acessar com esse array, ele me retorna undefined. Então, ele sempre retorna um número. Se for abaixo de 0, quer dizer que você não tem aquele índice, você não tem aquele elemento, com aquela condição dentro do seu array. Então vamos recapitular. A gente falou sobre sum, que vai te retornar se algum elemento do teu array vai bater com a condição que você passou. A gente falou sobre every, vai te retornar se todos os elementos bateram com a condição que você procura. A gente falou sobre find, que vai te retornar o primeiro elemento que bate com aquela condição. Lembra do filter lá atrás? Ele te retorna todos os elementos que batem com a condição. Find não, ele te retorna o primeiro elemento que bate com a condição. E a gente falou sobre o find index, que vai te retornar o primeiro índice que bate com aquela condição também. E é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Foi um prazer de responder vocês. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.